tarde, graça e paz. Essa é uma live direcionada para as mulheres. Hoje nós vamos ter um bate-papo cá entre nós. Um bate-papo voltado para as mulheres casadas, solteiras, para as avós, para todas as mulheres. Mulheres que querem ter as vidas edificadas, trabalhadas. Todas nós gostamos de ouvir boas histórias. E diz os sábios que nós aprendemos, as pessoas inteligentes aprendem com as suas experiências. Tudo aquilo que nós passamos na vida é bagagem para que a gente seja amadurecido, para que possamos crescer, mas a sabedoria vem em aprender com as experiências de outras pessoas. Então, essa é a nossa intenção. Cá entre nós é um bate-papo para mulheres, para que venhamos adquirir ainda mais sabedoria. E eu creio que o Senhor está no nosso meio. Falaremos um pouco daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Falaremos sobre milagres, sobre maravilhas, sobre prodígios, muitas coisas que Deus tem trabalhado em nós. Então, essa é uma de muitas lives que nós vamos fazer todo dia, às 17 horas, né? Eu creio que esse é um horário em que as mulheres terão a oportunidade de participar do bate-papo, porque ainda não é horário do jantar, e é uma lacuna aí no nosso fim de tarde, que nós vamos reservar um horário de prioridade, um horário para nós, um investimento de tempo, de qualidade nas nossas vidas, para sermos aprimoradas. Então hoje, nós vamos compartilhar essa live com a Heloíse Sampaio Ribeiro. A Elo, a nossa querida Elo. Muitos já conhecem a Elo, muitos têm ela como amiga íntima, como irmã em Cristo, mas hoje nós vamos conhecer algo particular na vida da Elo, que o Senhor realmente tocou no coração dela para que ela compartilhe conosco para edificar as nossas vidas. Elo, boa tarde, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. E fique muito à vontade. Como está a sua quarentena? Vamos saber um pouquinho aí, dentro de casa, né? Sem muito abraço e beijo, como tá? Graça e paz, pastora. Graça e paz a todos, né? Que estão nos assistindo. A quarentena tem sido, ao mesmo tempo, muito tranquilo, muito em paz, graças a Deus, né? Para quem gosta de ficar em casa, como eu, não é muito difícil, mas a ausência das rotinas, né, discipulado, célula, culto, que a gente acaba sentindo bastante falta de estar em comunhão, mas de resto tá tudo bem, graças a Deus, aproveitando o tempo para curtir a família, fazer coisas que normalmente a gente não faz, né, e tendo a certeza de que Deus continua no controle de tudo e que Papai está cuidando de tudo de modo especial para nós, né? Só aguardar o tempo certo de podermos sair para fora, voltar a nos abraçar, nos beijar. E para quem é um pouquinho só um pouquinho grudenta como eu, sente muita falta disso. Mas estamos bem, graças a Deus. Costumo dizer, né, que essa quarentena, essa pandemia é algo que ninguém previa, nós nunca imaginávamos passar por isso. E ninguém está gostando, ninguém achou bom, legal, né? Talvez até nos primeiros dias aí da quarentena, todo mundo em casa, parecia meio um clima de férias, né? Quando a gente se desligava das más notícias, todo mundo dentro de casa, vamos comer, filharada ali na volta, marido, né, papai, mamãe, né, para quem tem perto, ficou até meio um clima de férias, mas depois ficou muito sério. Porém, eu tenho visto da seguinte forma: o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse.
E nós, como vivemos segundo o plano, o propósito do Senhor, nós temos que saber usar tudo aquilo que Ele nos disponibiliza, né? Então, esse está sendo um tempo de grande amadurecimento, né? Tanto emocional quanto espiritual. Um tempo de estarmos sendo mais introspectiva e também mais participativa, né? Na rotina da casa, da família. Sim. Então, o tempo da pandemia, em especial, né? Para mim, está sendo valioso, precioso. Estou fazendo bom uso dele. Grata ao Senhor, porque Ele tem nos poupado, né? Graças a Deus. Amém. Todos os jepanitas bauruenses, e que nós temos notícia, né? Todos os jepanitas espalhados aí pelas igrejas, pelas cidades, estão todos muito bem. Não fomos acometidos de doença alguma e nem de escassez nenhuma. O Senhor tem nos guardado. Não é mesmo? Amém. Eu creio que esse vai ser um momento precioso para nós. Eu quero primeiro te agradecer por você ter sido tão disposta, né? Aceitou o convite. Aceitou o convite aí tão de pronto. Você é uma bênção, Elô, uma bênção. Amém. Te amo e te admiro muito. E a sua disponibilidade, né? Em colaborar, seja com a obra de Deus, seja com o seu próximo, né? Com o seu amigo, nem tão amigo assim. Você é sempre muito disponível, disposta. Parabéns. Isso é maravilhoso. Isso é honra, né? E nós sabemos que o Senhor honra a quem sabe honrar, né? Amém. Eu sei da sua caminhada com o Senhor. Uhum. Nós sabemos, né, que Deus, Ele faz maravilhas na vida daquele que se entrega a Ele, pede, ó, me governa, seja meu Senhor, né? E eu também te aceito como meu Salvador. Mas você tem uma história de vida muito linda. Você se lançou nos braços do Senhor e está deixando Deus fazer. Então eu sei que desde o início, né, da sua caminhada com Cristo, desde quando você disse sim, vem fazer morada no meu coração, o Senhor Jesus já fez muitas coisas na sua vida. Então hoje, né, escolha uma história para poder compartilhar com essas, creio que milhares de mulheres que vão nos ver por aí, né, pela fanpage. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar através da tua vida algo especial. Então compartilhe alguma coisa conosco. Amém. Eu vou compartilhar com vocês, né, algo que o Senhor fez muito forte na minha vida, que foi a minha cura emocional, né? O meu equilíbrio emocional, a minha busca pelo meu equilíbrio emocional. Vou contar rapidinho como foi a minha história antes de Cristo, para que todas possam entender um pouquinho do que o Senhor fez, para quem me conhece hoje e não sabe de tudo até aqui, né? Eu, quando criança, meus pais se separaram, eu tinha 6 anos de idade, e ali iniciou-se sentimentos emocionais muito precoces na minha vida, né? Que foram a rejeição, a insegurança, a sensação do abandono, né? A carência paterna, porque eu era muito apegada ao meu pai. E dentro dessa situação, eu fui crescendo. E como eu era uma criança e eu não tinha noção do que eu estava sentindo, na verdade, esses sentimentos eles iam aumentando com o passar dos anos, né? Eles iam crescendo e tomando proporções maiores na minha vida. Eu sempre fui uma criança muito levada, então eu era taxada de, né, Maria Moleque, como todo mundo. Andava pela rua descalço e todo mundo às vezes me chamava pelo nome do meu irmão, porque a gente está batendo um papo, né? Então vai ser descontraído. Eu usava o cabelinho curto, e eu usava o cabelinho curto porque eu era piolenta. Nossa. Então, você imagina. Muito piolho.
Eu era piolenta demais. Então minha mãe deixava meu cabelo bem curtinho e eu era uma tabuinha, eu era reta, eu não tinha feições femininas. Então às vezes me chamavam pelo nome dos meus irmãos, tirando sarro em mim, né? E eu fui crescendo cada vez mais Maria Moleque. Eu não tinha traço nenhum feminino. Tipo, não era aquela menininha que andava de rodinha, de vestidinho, de sapatinho. Nunca fui assim. Mas brincava na rua, né? E ficava no meio de todo mundo correndo. Eu fui crescendo e eu comecei a usar óculos muito cedo. Então, tudo que foi agregando, foi virando contra as minhas emoções, né? Tipo, o óculos virou motivo de piada, né? Porque fundo de garrafa, aí vinha piolenta, 4 olhos, a tábua, né? E aí eu fui crescendo dentro dessa insegurança em relação à minha imagem, em relação ao meu físico, né? Mas o ápice da minha imagem, da minha baixa autoestima e da minha segurança foi aos 14 anos, que eu não sei porque eu tive uma crise hormonal e eu desenvolvi no meu rosto várias espinhas internas. Então eu fiquei com vários caroços no rosto todo e eles eram bem saltados. E aí na escola eu era chamada de chuteira. Para quem tem marido, pega a chuteira do marido e olha a sola, aquele monte de cravo. Eu era chamada de chuteira, eu era chamada de choquito, né? Porque o choquito tem aquele monte de bolinha e tudo mais. E aí eu fiz um tratamento com injeções e esse tratamento ele diminuiu todas essas espinhas, a minha pele abaixou, mas eu fiquei com 2 aqui no queixo. Depois que eu contar isso, todo mundo vai olhar pro meu queixo. E essas 2, elas viraram pedras de sangue. Então eu tive que cortar, tirar as pedrinhas de sangue, só que a dermatologista não fechou. Então essa pele ficou enrugada e ficou marcada. E isso foi mais uma situação para destruir a minha autoimagem, né? Porque eu fiquei com aquelas cicatrizes aqui, eu tenho elas até hoje. E isso foi piorando. Hoje é imperceptível. E hoje não me incomoda, então tá tudo certo, né? Glória. E aí, isso foi piorando a minha autoimagem. Em determinado momento, eu decidi colocar uma casca de defesa. Eu falei, eu mesmo vou tirar sarro de mim mesmo, eu mesmo vou fazer piada das coisas, eu mesmo vou brincar e vou passar uma postura forte, uma postura de defesa, para ninguém mais fazer bullying comigo e tirar sarro. E no ensino médio eu era conhecida como a pessoa mais segura que vocês podem imaginar, porque eu era aquela menina que era líder de turminhas, de grupo. Então eu ia à frente, eu fazia situações, só que quando eu chegava em casa, no meu particular, eu tinha as minhas crises de identidade. Porque todo mundo que faz isso por defesa, quando tá a sós, a casca cai, né? A armadura cai e você se mostra, né? E bem nessa época da juventude, eu engravidei, né? E eu tive a melhor herança da minha vida, aos 19 anos, foi o meu filho. E mais uma situação aconteceu, o meu corpo mudou muito rápido, né? Eu ainda era uma jovem, né? E o meu corpo mudou assim drasticamente e foi mais uma situação para prejudicar a minha autoimagem. E eu fiquei nisso depois que eu tive o meu filho. Eu passei por aqui, não sei se todas as mães passam por isso, mas eu acho que a maioria, por aquela fase de você não olhar para você de jeito nenhum. Era cabelo amarrado, sobrancelha para fazer, unha para fazer, não hidratava o cabelo, não fazia nada, usava a roupa que dava, uma camiseta, um chinelo. Quando ele nasceu? Depois, assim. Depois que ele nasceu. Aquela fase de só olhar para o filho e você se anular, né? Porque você está se descobrindo como mãe, não sabe como fazer. Imagine eu com 19 anos, aprendendo, uma criança, quase cuidando de uma criança, né? E aprendendo a ser mãe ali no dia a dia. Só que
período, ele se estendeu muito. Nessa época, acho que devido ao complexo de eu ter cabelo Joãozinho quando criança, eu tinha um cabelão que ia até quase na cintura. Então eu torcia meu cabelo assim, fazia um birotão e colocava aquele bico de pato, sabe? E ficava com aquele cocão assim, parecendo bleia, sabe? Aquele cocão, assim, era muito prático, bico de pato, uma salvação da lavoura, mas ficava daquele jeito, né? Ficava boa. E eu, daquele jeito, colocava ali o bico de pato, ficava com aquele cocão, sem fazer nada, e não me arrumava de jeito nenhum. Quem me conheceu, porque daí eu me converti aos 13 anos, me afastei, e voltei depois já com a minha família formada, depois de adulta. Quem me conheceu na época que eu tinha acabado de voltar para Cristo, lembra de como eu ia para a igreja? Eu ia de tênis, calça jeans, camiseta, cabelo amarrado. Sem nada, sem uma maquiagem, sem um batom, sem nada. Ia daquele jeito, né? Porque a minha autoestima... Que data foi isso? Que ano foi? Eu voltei faz 12 anos, eu tinha 26 anos, o Yuri já tinha 7, para vocês verem como que isso se estendeu muito tempo. Essa questão do não olhar para mim, essa questão de não me ver como mulher, sabe? De não me ver como alguém, assim. E esses sentimentos de rejeição, de insegurança, de tudo mais, eles foram aumentados ao longo da minha vida. Em cada situação, por menor que ela fosse, elas eram agravadas, tipo assim, a rejeição. Se alguém fazia um aniversário e não me convidava, eu falava, essa pessoa não gosta de mim. Sim. Sabe? A sensação do abandono. Se alguém que eu amasse muito esquecesse do dia do meu aniversário, eu falava, eu não sou nada pra essa pessoa. Já dei essa bola fora. Como que pode a pessoa esquecer do meu aniversário falando que me ama, né? Ai, no dia a dia acrescentava e aumentando toda essa insegurança, essa rejeição, essa baixa autoestima. E quando eu conheci a Nina, que a Nina foi lá na minha caverna me buscar, ela foi lá na toca me arrancar debaixo da coberta, eu estava desse jeito, sem olhar para mim, sem ter uma autoestima, com os sentimentos totalmente desequilibrados, tudo que era de negativo aflorando demais e o que era de positivo nem existia praticamente na minha vida, em relação à minha visão pessoal, não em relação à minha visão familiar ou filho, em relação à minha imagem. E aí eu comecei a caminhar com isso. Só que quando eu fui para a igreja, que eu realmente conheci a Cristo. Quando eu me converti com 13 anos, eu tinha conhecido Jesus de ouvir falar, né? Eu caminhei com ele por um tempo, mas eu não tinha tido grandes experiências com Deus. E quando eu tomei essa decisão, eu realmente tive um verdadeiro encontro com Jesus. Eu realmente tive um verdadeiro encontro com Deus. E ali eu decidi usufruir de tudo que ele podia me oferecer. E principalmente ser livre. Mas quando a gente decide, a gente muitas vezes não tem noção do que vai vir depois. Não tem. Se tivesse, a gente ia ficar ali, aqui tá ruim, mas aqui eu já conheço por onde eu tô passando. E aí começa o processo. Depois da decisão vem o processo, né? Isso. E aí o Senhor começa a trabalhar, o Senhor começou a trabalhar, e todo mundo fala, mas por que depois que eu decidi seguir a Cristo as coisas pioraram? É porque quando a gente pede para Deus arrumar, Ele nos testa na área que a gente está pedindo para ser arrumado. É igual uma casa também, né? Você vai arrumar a casa, tem que tirar tudo do lugar para poder varrer e limpar os lugares, né, de difícil acesso ali. Então, o Senhor arruma a casa, né? E os processos, que nem quando eu era testada na área da rejeição, doía. Quando eu era testada na área da, como é que fala? Da insegurança, doía. Em todas as áreas que eu fui sendo tratada por Deus durante esse processo, doía. Por quê? Porque eu estava sendo tirada da minha zona de conforto, né?
E eu tive muitas recaídas, e você sabe disso, porque daí você já tinha entrado na minha vida, né? Eu ainda te peguei de tênis. E você ainda me pegou entrando para a caverna algumas vezes, né? Durava a semana inteira, quase. Né? Eu era muito confrontada, quando falava alguma coisa que eu achava que não estava encaixando com o que eu sentia, eu me isolava e tentava voltar para a caverna, né? Mas aí você e a Nina iam lá e me buscavam, né? Sempre sendo instrumento de Deus na minha vida, iam lá e me buscavam. E o processo não foi fácil. O processo de transformação de mente e de transformação de toda uma vida, ele é doloroso. Então, muito nesse tempo, muitas vezes eu chorava muito, porque eu passei por situações, e você sabe disso, que nos meus confrontos eu tinha dor no meu físico, porque o emocional era tão forte que o meu físico doía, né? E eu falava, teve vezes de eu ligar para você e falar, tá doendo meu corpo, o que é isso, né? E era o Senhor dando ali as minhas emoções e trazendo renovo, mostrando para mim como passar a caminhar a partir daquele momento, né? Entender a posição das pessoas na minha vida, que não é porque às vezes, né, tem pessoas que são esquecidas mesmo, que não é falta de amor. Tem pessoas que você tem que entender que às vezes, né, você vai estar em alguns lugares, às vezes não. E conforme o Senhor foi trabalhando em mim, teve um versículo que sempre martelava muito na minha cabeça. Quando eu entrava nas minhas crises, nos meus parafusos de novo, eu sempre pegava o versículo, tudo posso naquele que me fortalece, né, que está em Filipenses 4:13. Eu falava, eu tudo posso, ele está me fortalecendo, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou mudar essa situação, eu sou livre, né, Jesus já levou com ele tudo aquilo, todas as minhas dores, né, e o processo foi indo, e é engraçado como Deus, às vezes, ele entende que a gente não consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, ele foi tratando áreas, ele não tratou todas de uma vez, ele foi tratando uma a uma, foi limpando uma a uma, foi restaurando uma a uma, e cada vez doía, né, um pouco, mas depois passava. Eu vejo passava a prova. O Senhor, ele é estrategista, né, ele trata as áreas mais críticas, aquelas que estão mais inflamadas, de maior dor, ele vai lá e age mesmo a fundo. Eu digo que o Senhor, ele é muito ousado. Só Deus mesmo para fazer, porque às vezes ele pega uma pessoa saudável, bota na UTI para consertar relacionamentos. Sim. E depois tira essa pessoa da UTI sem sequela nenhuma e com os relacionamentos que lhe são muito importantes, totalmente restaurados, né? É só Deus que tem essa coragem e que tem esse poder, né, de adoecer e de curar. Ele realmente é tremendo. Então, ele faz isso a nível físico e emocional também, né? Sim. Tremendo. E aí eu fui nesse processo, né, o Senhor foi trabalhando, foi movendo. Muitas vezes ele me levou a buscá-lo sozinha, né, em secreto, para conseguir confessar as minhas dores. Muitas vezes você foi o ombro, né, a Nina, enquanto me discipulou, depois você, e sempre sendo instrumento de Deus na minha vida, trazendo uma palavra de ânimo, de força, de apoio. E uma coisa que grita também muito no meu coração é Romanos 8:28, né, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu sabia que no final tudo ia dar certo. Eu podia estar não entendendo naquele momento, mas eu sabia que no final tudo ia dar certo. E conforme sim, e conforme o Senhor foi trabalhando, quem me conhece há um pouco mais de tempo, foi vendo essa mudança de dentro para fora. Eu comecei a mudar o meu jeito de me olhar e de me cuidar, né? Eu comecei a externar aquilo que Deus estava fazendo dentro de mim. A cura que Deus estava fazendo no meu emocional, nos meus traumas, nos meus sentimentos,
ela foi exalando no meu físico. E eu fui mudando. Então, assim, daí eu já comecei a colocar outras roupas para ir pro culto, eu já comecei a escovar o cabelo, eu já comecei, né, ir de unha feita, coisa que normalmente eu não fazia. E nesse processo todo, teve uma situação que eu vi como cuidado de Deus, que talvez muitas mulheres poderiam pensar que foi afronta, mas que foi o cuidado de Deus. O meu marido chegou uma vez de viagem e falou assim para mim: nossa, eu queria tanto chegar de viagem e ver você com um batom no rosto, com um brinco na orelha, com o cabelo solto. Uau, e como foi para você ouvir isso? Então, no primeiro momento, eu fiquei em choque, porque eu não imaginava, né, ele falar. E aí eu dei uma rateada, só que como eu estava no processo, eu fui buscar em Deus e entender. E aí o Senhor falou para mim: não é melhor ouvir do seu marido, de alguém que te ama e quer te ver bem do lado dele, né? Não é melhor ouvir de quem você sabe que é um com você, né? Do que ficar sendo falado por outras pessoas. E ali eu percebi o cuidado dele, que ele só queria me ver bem. E aí ele falou assim para mim: você é nova, olha a sua idade, você é nova, não é porque você é mãe que você tem que se acabar. Olha e só. Ali, e assim, eu só usava, algo, quem vive comigo vai lembrar, eu só usava blusa neutra, roupa preta, branca e neutra, não usava roupa colorida. Eu, quando passava batom, era só um glossinho clarinho, um esmalte cintilante, igualzinho hoje, né? E aí eu fui sendo transformada e Deus também me deu um presentão, que é o meu marido, que ele começou a viajar e nas viagens ele me trazia presente. Ele me trazia roupas diferentes, roupas coloridas, roupas que me incentivavam a ficar mais de acordo com a minha idade, sabe? Olha, e ele não sabia o processo que você estava passando. Não sabia, porque nessa época eu ainda não dividia, né? Você sabe que, assim, depois de um tempo que eu comecei a conseguir dividir, nessa época eu ainda não dividia minhas dores, né? Eu achava que não precisava, né? Mais um peso para o sacerdote da casa, né? Então não dividia, guardava ou dividia com vocês. E aí eu fui sendo trabalhada e o Senhor foi tratando, né? E hoje é muito raro alguém me ver saindo, seja para qualquer evento, ou seja na igreja, eu não estar de salto, ou eu não estar maquiada, com um belo de um batom, com unha feita, cabelo escovado, né? E isso reflete... Deixa eu mostrar a Elo, então, né? Olha lá. Ó, produzidérrima. Olha só, charme essa mulher. Então, a cura exalou, né? Saiu para fora. E eu costumo dizer assim, que não é que hoje você é bem resolvida, você não tem crises. Não, eu tenho, mas hoje, você sabe muito bem disso, dura algumas horas, ou no máximo um dia, e olha lá, e eu já volto pro prumo, né? Porque eu vou buscar a Deus, vou buscar a presença dele para me sustentar, para me fortalecer. E eu penso assim, que eu fui curada de algo, de uma doença. E que existem doenças que a gente precisa ficar tomando algumas vitaminas pro resto da vida, né? E no caso da minha cura, a minha vitamina diária precisa ser o Senhor Jesus. Porque senão eu volto para dentro da caverna, né? Porque senão as minhas emoções, elas vão querer pular para fora de novo. Elas vão querer sair de novo para tomar conta da minha mente e de tudo à minha volta. E hoje eu sou curada, né? Jesus levou com ele todas as minhas dores, tudo isso ele levou. Por que eu vou ficar carregando corrente, carregando peso, né? Se eu posso ser livre. Mas hoje eu vejo que eu tenho ainda muita coisa para ser trabalhada, mas eu vejo que o meu processo também já foi muito bom. Eu muitas vezes paro para pensar, né? Deus sabe de todas as coisas. Hoje, a hora que eu fui fazer o meu Tameion, nós não sabíamos que nós íamos fazer a live. Não. E o Senhor me fez lembrar de alguns processos, né?
E eu chorei muito agradecendo a Deus por estar como eu estou hoje, né? E podendo muitas vezes ajudar as pessoas, estendendo a mão com aquilo que eu já passei, né? Com aquilo que eu já vivi. Essas cicatrizes hoje, só para falar de novo, elas não me incomodam, mas antes eu tirava foto, eu ficava procurando jeito de esconder elas. Hoje eu não me incomodo, não tenho problema com elas, porque como eu dou pouca risada, né? A hora que eu dou risada, elas acentuam. elas meio que esticam, mas isso não me incomoda mais. E tem uma coisa que também não me incomoda, gente, que eu tenho bastante, que dá para ver o óculos, mas eu tô com muita ruga. Mas isso não aparece. No meio de toda a sua alegria, elas não aparecem, de verdade. Como diz a doutora Juliana, minha dermatologista, ela fala assim para mim: Elô, você é a primeira pessoa que eu vejo que tem ruga nos olhos de tanto rir com o olhar, que a hora que você ri, seu rosto inteiro mexe. Eu falei exatamente isso, né? Aí ela falou: quer dar uma arrumadinha? Eu falei: não, porque eu vou rir pro resto da vida, pra que vai arrumar o negócio? É isso mesmo. Sim. Hoje, lógico, tem momentos que eu não estou a fim de me arrumar, ainda mais quando a gente é mulher e está nas crises de TPM. Tem dias que eu não estou a fim de escovar o cabelo, fazer aquela maquiagem, né, colocar um salto. Mas hoje eu me vejo assim, eu estava refletindo, eu não saio de casa sem um lápis no olho e sem um batom no rosto. E sem um brinco na orelha. O cabelo pode até estar preso. O cabelo pode até estar chumaçado para trás, ó, porque ele precisa fazer raiz, viu, gente? Por isso que eu não escovei. Tá na quarentena. Mas assim, e sempre assim, procurando hoje estar bem vestida. E como eu falo, né, quando o meu marido, ele gosta de me dar as coisas, tudo, eu sempre falo para ele que ele conseguiu entender que, apesar de eu não ter tanta idade, ele fala assim, do seu estilo, eu falo meu estilo, mãe, esposa e cristã. E dentro disso, a gente se veste adequadamente, né? E tá sempre ali. E não precisa de falar, eu não tenho condições. Não, porque quando eu decidi começar a me arrumar, eu estava passando por uma fase meio apertada, e eu mesmo hidrato meu cabelo, eu mesmo faço minha unha. Até hoje, você sabe disso, que eu faço minha unha, já fiz a sua. Hidrato o cabelo. Já pintou meu cabelo, né, pastora? Já pintou. Então, assim, eu aprendi a me virar, né? E já comprei roupa baratinha, já comprei roupa melhor. Isso não define o nosso cuidado, né? Isso faz bem para nós como mulheres, né? E claro que faz bem também para os nossos maridos, porque eles querem olhar para algo agradável, né? Do lado deles ali, né? Sabe então, que faz bem até para os filhos verem uma mãe bem arrumadinha. Isso passa disposição, isso passa alegria, cuidado, né? Isso é muito importante para a formação dos filhos também. Sim, e outra, a gente sabe que os filhos vão nos ter como referência pela busca da varoa, né? Então... E as meninas serão as mamães no futuro, né? Sim, então... eu queria dividir hoje com vocês, sabe, esse sentido de que a gente precisa decidir. Não é fácil decidir, porque cada um foi gerado dentro de uma realidade, cada um teve os seus traumas. O equilíbrio emocional, eu acho que ele é uma das áreas mais difíceis de ser conquistado. Porém, ele não é impossível de ser conquistado, né? Porque o Senhor, ele é lindo. E Ele cuida de nós em cada detalhe, sabe? Eu tenho um versículo que é o meu versículo de vida e que eu busco sempre pensar nele, né? Que está em 1 Coríntios 2:9, que fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, eu creio que o Senhor sempre vai ter para nós, além do que nós podemos imaginar, além do que nós podemos pensar,
além do que nós podemos merecer. O cuidado de Deus para as nossas vidas, ele sempre vai superabundar, sabe? Ele sempre vai sobressair tudo aquilo que a gente pode pensar que o Senhor vai fazer ou não nas nossas vidas, né? Então esse foi o meu processo de cura, esse foi o meu processo do trabalhar no Senhor nas minhas emoções, na minha mente, como o Senhor foi trabalhando, como o Senhor foi me forjando, né? Porque a Bíblia diz que quando nós somos forjados, depois nós somos aprovados, né? E o quanto nível a nível ali, o Senhor foi me aprovando, né? O Senhor foi me aprovando e me fazendo subir degrau. Eu aprendi com a minha pastora que quanto mais passo a gente dá, mais vai ficando apertado, né? Então, quanto maior degrau você vai subindo, mais o nível de maturidade vai subindo. Mas o Senhor, Ele é tão caprichoso conosco que as experiências que Ele nos fez ter nos trazem a bagagem necessária para ir passando uma a uma, né? Para ir passando degrau por degrau, fase por fase, e para conseguir guerrear nesses momentos que as emoções tentam pular para fora, né? Tentam gritar dentro de nós. E hoje eu acredito que eu já estou bem na parada. Tá ótima. Tá tendo me equilibrar bem, né, em algumas áreas e eu consigo ser dentro da minha casa um pouco mais tranquila, mais assim, e como eu tô bem, acaba também passando, né? A gente sabe que a mulher é que coordena o barco, né, nas emoções. Isso. Então, hoje eu vejo que, né, meu filho também, ele olha para mim e consegue ver uma pessoa mais equilibrada, então ele fala: mãe, eu vejo muito do que o Senhor fez na sua vida, né? E é o meu maior incentivador, né? Então, a romper cada vez mais, né? E dar testemunho positivo dentro de casa, esse é o grande desafio, né? Porque dentro de casa nós não temos, ou né, não podemos ter máscara, né? E também não conseguimos ficar escondendo muita coisa, né? A gente precisa respirar, ser nós mesmas, né? E ser bom testemunho em casa, aí sim, né? É o verdadeiro cristão. Muito bom. Elô, tem um versículo aqui em Romanos 12, você falou Romanos 12, 2, né? Romanos 12, 3 diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, é isso que você está vivendo, né? Tendo um conceito equilibrado de você, que você adquiriu no Senhor através da sua fé, né? Cada vez que você declara: eu tudo posso naquele que me fortalece, eu vou conseguir, né? Eu posso todas as coisas, né, do Senhor. Então isso é fé. Através da tua fé, o Senhor te fez, né, transpor o monte, né? Aquilo Amém. Que era um monte, né, uma barreira, a sua autoestima, você realmente olhar para você mesma e valorizar tudo que você era quase impossível, mas o Senhor te formou, né, te transformou nessa mulher aí incrível. Você é incrível, admirável, te admiro, te amo e realmente sou uma com você em tudo, porque eu vejo que o seu coração, ele está no Senhor e prontinho para aceitar tudo aquilo que Deus quer, mesmo que não seja muito fácil, né? Vamos embora, Senhor. Igual hoje. A gente liga, né? A gente tá lá em Itameion, aí o Senhor direciona, vai gravar um vídeo. Como assim, Senhor? Eu gravar um vídeo? Eu fazer uma ministração? Porque por mais que nós, eu, você e outras pessoas, a gente seja muito comunicativo,
é muito difícil falar aqui para essa câmera. Eu digo assim, nós estamos rompendo, né? Nós estamos rompendo, entrando em áreas e fazendo coisas que a gente não fazia, mas por amor ao Senhor e para servir o reino. É prazeroso demais. Vamos lá. Né? Não vamos olhar. Eu acredito assim, né? Da mesma forma como muitas vezes o seu testemunho de outras pessoas que fazem parte da minha vida, né? Da apóstola, de quem já passou pela minha vida, a minha primeira discipuladora, a Tati também, que me discipulou por tabela, né? Todo mundo que passou pela minha vida trouxe algum testemunho para me ajudar nessa busca e nessa caminhada. Então eu creio assim que o testemunho, ele edifica muito outras vidas, porque mostra pra gente que alguém real viveu aquilo, então que a gente também pode viver. É claro que nós devemos ter fé naquilo que o Senhor nos fala, através da palavra, mas quando nós vemos isso na prática, na transformação na vida de alguém, parece que grita e acende dentro da gente e fala assim, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Então o testemunho, ele vem para nos edificar um ao outro, né? Para que nós possamos realmente nos fortalecer um ao outro dentro da palavra de Deus, né? E vai ali fortalecendo, vai às vezes trazendo direção. Quantas vezes sem você saber isso, né? Eu sempre falo quando eu ministro para as minhas discípulas e quando eu ministro nos encontros e tudo mais, discipulados que você dava para a gente, quantas vezes frases suas e testemunhos seus me edificavam sem mesmo você saber às vezes do que eu estava passando, porque no começo eu não te contava tudo, né? Hoje eu conto tudo. Hoje eu conto tudo. Não tenho barreira nenhuma, graças a Deus. É aliança por amizade, né? Até as coisas que antes eu tinha uma vergonha de falar, até para Deus eu consigo falar para Ele e para você, né? Amém, amém. Mas é assim. E o Senhor vai nos fortalecer. Foi tremendo, tremendo. Foi bom demais. Eu creio que o seu testemunho de vida tocou o coração de muitas mulheres hoje. E ainda essa live vai ficar gravada e vai chegar no coração de mulheres que precisam ouvir isso, que precisam passar por essa transformação, mas não sabem como começar. Desejam, mas não têm ideia que seja possível. Então elas vão ouvir aquilo que Deus já fez na tua vida. E então, quero dizer que você está plantando sementes aí que vão germinar de cura, né, de transformação, de libertação. Isso é maravilhoso. Sementes plantadas no reino de Deus que vão gerar vida, né? Muito obrigada pela sua disposição, né? Pelo seu desprendimento de compartilhar um pedacinho aí da sua história. Eu imagino que foi tudo no sorriso, né? Mas nem tudo foi sorriso, né? Durante essa trajetória. Teve muito choro, né? Muita vergonha, muitas dores. Eu imagino que não tenha sido fácil. Mas eu gostaria de orar, né? Junto com você, pelas mulheres que estão ouvindo, que vão ouvir, e também pela sua vida. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos tremendamente, Senhor, por esta oportunidade, para poder levar, Pai, o testemunho de vida da Elô, da tua filha, a mulheres, Senhor, que clamam por um socorro, por uma transformação, clamam, Senhor, por uma libertação e cura. Que o Senhor, ó Deus querido, leve, Senhor, esse testemunho a corações, Senhor, que estão escondidos, a corações necessitados, Pai, e que isso venha brotar, Senhor, vida, que isso venha trazer transformação, que chegue, Senhor, em lugares ao qual nem imaginamos. E que todas essas sementes de vida que estão sendo plantadas, Senhor, Elô possa colher em forma de alegria, em forma de bênção para a sua vida
própria, para sua família, para o seu lar, para suas discípulas, Pai, que o ministério da Elo cresça, Senhor, abundantemente mais, e que ela possa continuar com esse coração puro, compartilhando de tudo aquilo que o Senhor já fez na vida dela, para edificar milhares e milhares de vidas. Que assim possamos todas nós continuar sendo abençoadas por Ti, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. A mulherada tá na live, né? Escrevendo lá na fanpage, a Bia tá dizendo assim, testemunho lindo, ajuda todas nós a sermos melhores e darmos o nosso melhor sempre. É isso mesmo, Bia, sempre, né? A Thalita, né, tá dizendo lá, pode deixar a sogra deve estar ouvindo, né, a Dete deve estar falando, Thalita, olha lá, tá vendo? A Fran tá dizendo que foi maravilhoso, e eu creio que, né, muitos outros comentários ainda nós vamos poder ver aqui na live, daquilo que o Senhor vai estar fazendo, a partir da sua vida, da sua disposição. Um beijo, Deus te abençoe muitíssimo. E amanhã, todas nós, 17 horas, temos um compromisso. Teremos mais. Amanhã, domingo, 18 horas, teremos o culto com o pastor Luiz Fernando, né? Pela live, nesse mesmo endereço, na fanpage da GEPAM. Então, esse nosso bate-papo chama-se Cá Entre Nós. Papo para mulheres. Esse Cá Entre Nós, ele vai acontecer durante toda essa semana, todos os dias, às 17 horas, e cada dia com um testemunho diferente, uma pessoa diferente. Então, vamos lá, todas conectadas, aguardando aquilo que vem por aí, né? Um beijo a todas, Deus as abençoe tremendamente, espero vocês, né? Amanhã, às 18 horas no culto e durante a semana às 17. Elo, esse é especial para você. Deus abençoe, te amo. E o nosso, né? O meu e da Elo, para todas vocês. Para todo mundo. Deus abençoe. Paz e paz. Beijo. Ai, Deus do céu.